Muito bem, então vamos continuar aqui dando algumas sugestões de estudo através dos comentários que temos feito à obra A Vida Intelectual. E hoje estamos ainda no capítulo 7º, que fala sobre a preparação do estudo. Esse capítulo tem 2 itens, ele fala sobre a leitura e o segundo item sobre a organização da memória. Estamos hoje concluindo a etapa da leitura e vamos hoje então falar sobre o contato com os gênios, né? O segundo item, a sugestão de conciliar em vez de opor, e em terceiro lugar, apropriar-se e viver. Muito bem, o que o padre Sertilange tem a dizer sobre o contato com os gênios? Em primeiro lugar, para ter contato com os gênios, você precisa primeiro reconhecê-los. E esse reconhecimento que a gente faz dos gênios, quando você reconhece um gênio por sua genialidade, você, em primeiro lugar, está reconhecendo uma verdade. Você está se instalando na verdade e está praticando um ato de humildade, né? De reconhecimento de alguém que é maior que você naquele setor do conhecimento. Só por isso, esse ato já traz benefícios, né? Reconhecimento dos grandes homens, dos grandes heróis, dos grandes sábios, dos grandes santos. E depois você entra em contato com eles. Esses homens são os gênios da filosofia, enfim, os gênios da teologia, são pessoas que geralmente sintetizaram gerações inteiras que os precederam. Eles conseguiram congregar no seu pensamento, na sua obra, de modo sintético, grandes pensadores que os antecederam. Então, só por isso já é também interessante ter contato com eles, porque eles nos dão direito, como diz o autor, nos dão direito a habitar em seus territórios, habitar os territórios que eles desbravaram. Agora, a parte mais interessante, que nem me lembro se o padre Sertilange aborda isso, mas foi um exercício que eu ouvi pela primeira vez numa aula que eu assisti do professor Luiz Gonzaga de Carvalho, em São Paulo. É quando você passa a habitar esse território, você deve contribuir para a economia local, não é isso? Você é um habitante dali, você não pode viver de graça, né? Como diz São Paulo, aquele que comer, que trabalhe, né? Então você deve contribuir para a economia local. E aí o exercício é você se imaginar convivendo com Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Sócrates, Platão, Aristóteles. Imagine-se no convívio com essas pessoas e imagine qual é, então, a sua contribuição para esse ambiente. Imagine você num debate com eles, né? Qual é a sua contribuição, né? Ainda que você vá varrer o chão, ainda que você vá buscar um livro nas estantes, é preciso que você faça isso como algum deles faria, ou seja, com a máxima perfeição possível, a ponto de você poder ser chamado também de gênio, de santo, enfim, naquele ambiente, né? Esse exercício imaginativo, a princípio, nos assusta, né? Tipo assim, quem sou eu, né, para estar ali naquele ambiente tão magnífico, né? Mas aos poucos você vai se aclimatando nesse ambiente e você vai percebendo em você, talvez com alguma margem de erro no começo, com certeza, algumas sementes, algumas potencialidades que, uma vez desenvolvidas ao longo de uma vida inteira, vão então se tornar ato, né? Ou seja, você vai ser alguém digno de conviver nesse ambiente, ainda que seja para, sei lá, transcrever as aulas de São Tomás de Aquino, digamos assim, né? Mas você vai ser alguém digno de habitar aquele ambiente. Em cada ser humano, né, criatura de Deus, existem as sementes da genialidade, da santidade, em algum setor, né? E você deve, então, se imaginar convivendo com essas pessoas, porque é ali que está a melhor parte de você. Muito bem. O segundo item desse primeiro tópico do capítulo 7º é conciliar em vez de opor. É um item muito fácil de se explicar. Na verdade, a orientação é que você, quando se sentir inclinado a encontrar contradições entre doutrinas, a encontrar falhas, erros, você suspende essa inclinação
e começa a tentar encontrar os pontos de contato, aquilo que une as diversas doutrinas, as diversas pessoas, os pensadores, e fazendo isso você vai estar subindo mais um degrau na abstração e vai conseguir então encontrar a unidade do conhecimento na unidade da sua consciência, que é, segundo o professor Olavo de Carvalho, o conceito de filosofia, né? Então, não buscar, pelo menos no começo, encontrar falhas, encontrar erros. Tudo isso, quando você provoca os grandes homens, segundo o autor do livro, você está profanando o conhecimento e a verdade, né? Nós não devemos, como intelectuais, como estudiosos, construir obstáculos, abrir abismos entre as pessoas, mas sim construir pontes, né? Aquilo que une os diversos autores são como os pilares do templo, são como os arcos do templo, que tem como função nada mais, nada menos que sustentar a estrutura e, de algum modo, nos dar abrigo, né? Então, é claro que existem diferenças entre os filósofos, entre os autores, claro que há diferenças. E é claro que você deve saber quais são as diferenças e quais são as falhas de cada um, mas não se concentre muito nelas. Busque, em primeiro lugar, a conciliação, conciliar as doutrinas e tentar encontrar atrás delas a unidade que elas apresentam entre si. Por fim, terceiro tópico, diz respeito a também uma orientação que o autor dá de você se apropriar daquilo que você lê, né, e de viver. Aqui o autor trata em duas velocidades. Primeiro, você vai se apropriar do que você lê e estuda, e, em segundo lugar, o trabalho criativo. Trabalho criativo, aliás, que ele trata melhor num dos próximos capítulos. Se não me engano, no próximo capítulo, capítulo 8º. O que ele quer dizer com isso? Você deve se apropriar do que lê, ou seja, você não pode ler um livro, né, como aquele que assiste a um desfile de ideias, né? O cara se senta lá então e começa a assistir o desfile das ideias diante de si. Depois de findado o desfile, vai para casa. Não é assim que se deve ler. Você deve ler como quem conhece, como quem intelige. Então, perceba, na verdade, a leitura, ela imprime em nossa imaginação uma série de imagens, né? Imagens visuais e imagens que evocam a sua memória. Enfim, são imagens, nada mais que imagens. E o conhecimento, então, acontece quando a sua inteligência trabalha sobre essas imagens, né, relacionando-as à realidade. O conhecimento não está nos livros, porque se estivesse, quem tem mais livros seria mais inteligente, mas está na realidade e na sua atividade de inteligência. A inteligência está na inteligência, está na atividade da inteligência sobre os dados dos sentidos, sobre as imagens que lhe chegam da sua memória, das experiências que você teve e das imagens que lhe chegam através da leitura. Então guarde bem essa frase. O conhecimento não está nos livros, está na sua atividade de inteligência sobre os dados que você absorve da memória e da sua imaginação através, inclusive, da leitura. E aqui nesse final de tópico, o autor adianta algumas lições sobre a atividade criadora. Veja bem, é muito comum ouvir que existe uma distinção entre contemplação e vida ativa, né? Vida contemplativa e vida ativa. Um estudioso pode, essencialmente, ser um contemplativo e não terá, nesse sentido, estritamente falando, nenhuma atividade criadora. A contemplação da verdade, dos conteúdos dos seus estudos, é um bem em si, é valiosa por si só. Porém, também existe a atividade criativa, e o autor trata um pouco dela. E aí, criação aqui está em sentido amplo, né? Você conversar com uma pessoa, né, e convencer-lhe a tomar um caminho sábio,
é uma atividade de algum modo criativa. Você está atuando no mundo e de algum modo o modificando, né? Mas também a criação pode ser a criação de uma obra literária, de uma obra, sei lá, intelectual. Muito bem, em tudo isso você está aplicando a sua própria pessoa. Vamos explicar um pouco melhor isso aí. Você está estudando partindo do conhecimento de outras pessoas, que você chama de mestres, né? Ou seja, você está aprendendo com os outros. Mas esses outros, eles são apenas o ponto de partida. Eles não são o ponto de chegada. Você parte dessas pessoas para criar a sua atividade, não é isso? Então é aquela velha noção de que nós somos anões em ombros de gigantes. Você está partindo dos outros para criar a sua própria obra, né? Obra em sentido lato. Então perceba que você está dando o seu colorido, né? Está dando a sua feição própria e individual à obra de outras pessoas. Isso é muito interessante porque Deus criou você como pessoa distinta das demais. Então, a sua criação não pode ser uma mera repetição da obra dos outros. Você parte daquilo que os outros já criaram, já desenvolveram, e você cria então a sua própria atividade. Enfim, você cria o seu modo de ser, né? O seu modo próprio de ser. E fazendo isso, você está honrando o ser humano, né, que você é, que Deus criou de modo individual. Deus pensou em você quando te criou e está ao mesmo tempo respeitando esse Deus criador que o criou como pessoa única e irrepetível.